Estamos iniciando mais um momento de transbordo, mais um momento de rompimento. Eu te convido agora a viver um momento que a tua fé será acrescentada. Eu te convido agora a escutar algo sincero e que tem garantia o suficiente para fazer isso ser fiel e validado na sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Leonardo Souza e eu te convido agora para um momento de intimidade com Deus. Eu não estou te convidando para religião nenhuma, eu não estou te convidando para placa de igreja nenhuma. O meu convite para você agora é para que você abra o coração e que nós cresçamos em 2026 com uma palavra, com um conselho, com sabedoria milenar, com aquilo que vem de Deus, com aquilo que vem dos céus. Eu não quero que você entenda que nós viveremos um misticismo aqui. Assim como eu sempre falo e brinco, Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Ele é um pai que cuida, que protege, é um criador que cuida, protege, abençoa, prospera. Ele é um criador que faz a boa obra em todo o tempo. E cabe a nós realizarmos as nossas boas obras. Mas para que você rompa em fé em 2026, é necessário que você escute a palavra do Senhor e também pratique. Pois para que você cresça em fé, você precisa escutar aquilo que te dá visão de futuro com garantia, não loucura. E como também você precisa praticar em 2026 a tua fé para que você cresça e viva um ano de grande rompimento, tá bom? Se você já crê, toma posse dessa palavra e eu tenho certeza que tudo isso vai transbordar no teu coração para que você avance junto comigo nesta temporada. Vamos lá? Vamos para o livro de Salmos, capítulo de número 51. Isso mesmo. Nós leremos agora o livro de Salmos, capítulo de número 51. O tema de hoje, o tema dessa semana, principalmente, falaremos sobre culpa, arrependimento e sobre vergonha. Eu preciso que você compreenda isso. O que você está passando, seja bom ou ruim, vai além do que você pode entender. Muitas das vezes, você se culpa pelo que você está passando e você pensa, isso aqui é erro meu, isso aqui eu estou merecendo porque eu pequei, porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Quando na verdade a realidade é completamente diferente. Você precisa abrir teu coração para poder receber aquilo que Deus tem para entregar para você. Amém? Então vamos para o livro de Salmos, gente, capítulo de número 51, versículo de número 1. Partiremos do versículo de número 1, ok? Então, capítulo 51, anota para que você não esqueça, anota para você praticar também, para você ler. Nós estamos vivendo um tempo onde falsos profetas têm se levantado. Muitos falam sobre a Bíblia, mas poucos entregam a fonte verdadeira. Muitos usam bordões, ditos populares, que não têm nada a ver com a nossa fé, nada a ver com a realidade. Muito menos tem algo a ser declarado pela Sagrada Escritura. E nós veremos a partir de agora. Então veremos aqui como Davi reage, Davi, que foi conhecido como segundo o coração de Deus, segundo o nosso entendimento. Assim, nós lemos a Sagrada Escritura. Salmo 51, 1, que diz o seguinte. Salmo de Davi, quando o profeta Natã confrontou depois de haver cometido adultério com Batseba. Então, olha que interessante. Perceba que Deus, Ele nos ama a tal ponto de que Ele coloca pessoas certas em nossas vidas para confrontarem o nosso pecado. Ou seja, Deus coloca pessoas na minha vida, na sua vida, para que elas nos abençoem e nos dê discernimento e entendimento sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. O teu posicionamento é de um coração que precisa se arrepender. Você não pode ter o ego tão suficiente assim. Você não pode permitir que o orgulho tome conta de você. Saiba que eu, do outro lado da tela, também sou uma pessoa que tenho falhas, erros, pecados, assim como você. Porque é o que diz a Sagrada Escritura. Léo, mas eu não pequei hoje no agir. Talvez você tenha pecado no pensar. E todos nós estamos expostos a isso. E você precisa compreender.
Você andar com pessoas que só batem nas suas costas, pessoas que só sorriem para você, você andar com pessoas que concordam com você o tempo inteiro, toma muito cuidado. Isso não provém da parte do Senhor. Presta atenção que o Senhor é muito direto ao enviar uma palavra de confronto a Davi. Se você anda com pessoas que só concordam com você, tem alguma coisa de errado. Você precisa compreender isso para crescer e romper em 2026 e durante toda a sua vida. Mas nós estamos nesta temporada e assim nós levaremos a sério este ano. Continuando, Davi tinha cometido um adultério com Batseba, né? E aí é o seguinte, quando o profeta Natan confrontou, Davi diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Ou seja, Davi era extremamente intencional, não interesseiro. Davi era uma pessoa muito estrategista. Lembra que nós vivemos em janeiro um momento de busca sobre a justiça de Deus, sobre buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar? Olha que interessante. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Ou seja, Davi pega e fala assim: Deus, chega aí. Deixa eu falar uma coisa para você, pro Senhor, né? Perdão. Deixa eu falar uma coisa pro Senhor. O Senhor olha para mim, o Senhor tem piedade de mim conforme a tua misericórdia. E é aqui que muda o jogo para Davi. Olha que interessante. A misericórdia de Deus é algo que nós seres humanos não conseguimos compreender. E um detalhe muito importante, nós não conseguimos executar em 100% de nossas atitudes a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Isso aqui vai muito além do que podemos imaginar. Então, se alguém falou para você sobre a misericórdia de Deus como algo concreto e que nós executamos 100%, você está num ambiente perigoso, porque isso é mentira. A misericórdia de Deus, só Ele consegue cumprir. Só Deus consegue executar a sua misericórdia. Isso é um fato. E aí Davi, ele não é bobo nem nada, falou assim: Senhor, me perdoa conforme a tua misericórdia, não conforme o meu pecado. Porque o pecado de Davi foi gigantesco. Ele mandou o marido da moça para a frente da batalha para morrer. Ele forçou a morte daquele rapaz. Ele tomou ali posse da esposa dele e cometeu adultério. Foi muito grave o erro de Davi. Então Davi foi direto ao ponto. Falou: Deus, eu falhei demais. E às vezes falta você falar isso para o Senhor. Se liberta desse pecado, desse teu problema. Então olha só que interessante. Você precisa compreender exatamente o que é necessário para alcançar o coração de Deus. Fala para o Senhor a verdade. Fala assim: Deus, na boa, hoje eu não orei, hoje eu nem li a Bíblia, o Senhor me perdoa mesmo. Hoje eu dei preferência para tudo, menos para o Senhor. O Senhor perdoa eu, conforme a tua misericórdia. E Deus vai estender o perdão para você. Em alguns comentários no ao vivo aqui, eu não sei quem falou, por favor pode comentar novamente. Falou assim: também não é bom que nós fiquemos em um ambiente que toda hora fica nos criticando. Tudo depende de quem critica. Se quem está nos criticando tem resultado, nós devemos ser humildes e escutar. Agora, nós não podemos escutar crítica de quem nunca construiu nada. Nós não podemos escutar crítica de alguém que não sabe de alguma coisa. Então isso é muito sábio de nossa parte também identificar, ok? Voltando aqui ao ambiente, ao tipo de pessoa que só concorda ou não com a gente. Então Davi pega, entrega nas mãos do Senhor conforme a misericórdia dele. E aí ele diz o seguinte: conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Davi entrega a causa dele na mão de Deus. E nós precisamos realizar isso dia após dia. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos livrar. Isso é muito importante. Para de se autoflagelar. Para de se autocondenar.
Quando você entrega, lembra, Deus vai perdoar. Pode ter certeza que Deus vai perdoar. Deus vai ser misericordioso. Deus vai apagar as tuas transgressões. Só tem uma coisa. Isso é muito importante. Deus não te livrará das tuas consequências. A Sil falou assim: Léo, eu sempre oro e peço ao Senhor que eu seja amigo dos meus amigos. Exatamente. Aí a próspera falou assim: Léo, por isso que eu saí da igreja. Muitas pessoas querendo dar palpite na minha vida. Só que aí tem uma vírgula. Se tem muita pessoa querendo dar palpite na minha vida, significa que eu estou dando abertura e espaço para que as pessoas façam isso. Então, lembra, para você que está aqui na live, para você que está aqui nesse vídeo, nós não estamos vivendo uma fé de ilusão. Nós não estamos vivendo sob doutrina dos homens. Se for em algumas igrejas aí, eles falam que ter barba é pecado. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos também responsáveis. Não podemos simplesmente jogar a culpa para os outros. Eu estendo a mão para você que está aqui. Você que tem alguma dor, se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém te magoou, seja muito bem-vindo aqui nesse ambiente. Porque é aqui nesse ambiente que a misericórdia do Senhor recai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Fica aqui que eu tenho certeza que teu coração vai ser purificado, ser limpo. Por quê? É por mim? Não, mas é pela palavra de Deus. É pela palavra do Senhor. Você não pode tomar a dor dos homens e ficar contra Deus. Deus não tem nada a ver com a nossa corrupção. Nós homens eu falo humanidade, ok? Nós somos corruptíveis. Nós somos fracos, nós somos falhos. Nós temos que enxergar realmente o Senhor no ambiente certo. Amém? Então, a Eliane falou assim: Léo, o meu pai é muito bruto, ele é muito ignorante. Ele chama o nome e roga a praga. Você tem que orar por ele. Você vai precisar fazer isso. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, machuca muito o nosso emocional, fere muito os nossos sentimentos, mas nós precisamos andar um passo à frente. Nós não podemos parar em qualquer desafio. Vai doer mesmo, de fato. Mas é o melhor que ele pode dar no momento. E nós teremos que fazer desta forma. Amém? Então, nós precisamos seguir adiante. Não podemos parar. Sil, que bom ter você aqui. Olha só, Davi continua dizendo: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Gente, Davi não está justificando o erro dele, o pecado dele. Ele já entendeu. Davi tem um coração humilde. O profeta Natan, presta atenção, é o profeta Natan, segundo o que a palavra fala aqui, né? Não é qualquer pessoa. Eu não aceito o que qualquer um fala de mim ou não. Ah, vai vir fulano ou ciclano falar de mim, eu não estou nem aí. Eu pouco me importo com a opinião alheia. Primeiro eu me preocupo com o que Deus está falando ao meu respeito. O que Ele tem falado ao meu respeito. Outro detalhe importante, eu tenho pessoas de minha confiança, que essas pessoas me exortam, me ensinam, me educam. Não é qualquer pessoa não. Então toma muito cuidado. Olha que impactante, a Brenda falou assim: Léo, meu marido me traiu com minha própria irmã, o meu casamento está se afundando. Isso aqui dói demais a alma. Brenda, é muito difícil, mas assim como Davi clamou ao Senhor, você também precisa clamar ao Senhor agora, para que a misericórdia dele venha sobre ti e sobre a todos que estão envolvidos. Porque tem coisa que remédio não vai ajudar, tem coisa que conselho não vai ajudar. Gente, que Deus abençoe cada vez mais a medicina, a ciência, os profissionais, os terapeutas e por aí vai. Mas tem coisa que só depende do Senhor. Não tem como. E a Brenda falou assim: Léo, não estou conseguindo perdoar, eu estou destruída por dentro. Brenda, entenda que perdoar não é você sentir. Você deve estar com o coração com raiva, ele deve estar oscilando. Com raiva, com ódio, com tristeza, com rancor, ele vai oscilar, é normal. Mas ajoelha, ora ao Senhor, perdoa e clama pelo perdão de Deus. Foi o que Davi fez exatamente. E olha que foi Davi quem errou.
Então, se Davi errando fez isso, significa que quando acontecer para ti, você também pode fazer da mesma forma. Vão errar com você, assim como você já errou com outras pessoas. E olha que interessante, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi se colocou em sua insignificância diante de Deus. Ele entendeu o problema do qual ele estava envolvido. Josete, que bom ter você aqui. Ele entendeu exatamente isso. E você precisa entender o que você está passando para você poder conversar com Deus. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar discernimento. Há tempo para todas as coisas. Vai ter tempo de sorrir, como também terá tempo de chorar. Vai ter tempo de conquistar, assim como vai ter tempo em que vocês passarão por algumas derrotas. De fato, a vida não é simples. No mundo nós teremos aflições, mas em Jesus Cristo, se nós tivermos bom ânimo, nós sabemos que somos mais do que vitoriosos. Então olha que interessante, Davi continua dizendo: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Ou seja, dói, o pecado dói. Seja o nosso pecado ou o pecado dos outros para conosco, dói. É muito impactante você reconhecer tudo isso. Você tem que dar nome a isso que você está sentindo. Peraí, eu estou sentindo essa dor por conta do quê? É por conta desse fato, é por conta dessa circunstância, é por conta disso que aconteceu. Você não pode generalizar e falar que sua vida toda está um caos. Talvez a sua dor seja uma dor sentimental por conta, no caso da Brenda que se posicionou aqui, ela falou de uma tragédia que aconteceu no casamento dela. Talvez a vida profissional dela, não sei, ou qualquer outro departamento esteja bem, mas essa área em específico foi atingida. Veja bem que Davi, ele é bem direto com Deus. Davi, ele não fala da situação do seu povo, Davi não fala de nenhuma outra situação, a não ser a situação da dor que existia por conta do pecado que ele cometeu, que foi o adultério. Então, é um peso muito grande. Nós não conseguimos carregar isso. Não é à toa que recentemente nós vimos uma tragédia que comoveu a nação. Por conta de um rapaz que acabou tirando a vida dos próprios filhos e depois a própria, por conta de um adultério. Isso é muito forte. Isso gera morte, não só a morte física, mas a morte espiritual. Como da moça que ficou viva e agora terá que suportar tudo isso por conta de um fato que ela cometeu. Só que existe esperança para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que depositam no Senhor a tua esperança. Eu não disse que vai ser fácil, eu não disse que vai ser rápido, mas eu digo a você, vai passar. Essa dor ela vai passar, por conta da fidelidade de Deus para conosco, por conta do amor e do carinho de Deus para conosco. Essa consequência também tem hora para acabar, porque é o que Davi clama: purifica-me do meu pecado. Ele não está resolvendo o próprio pecado dele, é o Senhor quem está batalhando para resolver, é o Senhor quem está operando para resolver, é o Senhor quem está se fazendo para que tudo seja realizado. Continuemos. Davi fala: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Ou seja, Davi se colocava de uma forma tão insignificante na presença de Deus, ele se rebaixava tanto, ele se humilhava tanto na presença de Deus, que ele não está falando: pequei contra ti, pequei contra mim, pequei contra... Não. Davi falou: eu pequei contra ti. Porque quando Davi volta nos mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando Davi comete o pecado, ele entende que ele infringiu uma lei. Ele entende que ele adulterou ali um princípio, ele cometeu uma falta grave. Por isso que Davi compreende
que ele pecou contra Deus, apenas contra Deus. Ele não estava esnobando o próximo, ele não estava esnobando as outras pessoas envolvidas, mas Davi entende que o problema não era a relação humana, o problema era a relação com Deus, e ele havia pecado contra Deus. Davi acabara de arrumar o quê? Um problema muito grande, maior do que ele podia suportar. E ele diz o seguinte: e pratiquei o mal que tanto reprovas. Deus reprova o adultério, é um fato. A atitude de Davi, ele já sabia que Deus reprovaria, mas ele estava consumido pelo pecado de tal forma que ele se entregou. Em 2026, não só agora, mas para toda a tua vida, você tem que fazer como Jó, buscar não, né? Fugir da aparência do mal. É você ter consciência do teu pecado e fugir dele. Ainda que o pecado bata a porta, você precisa clamar pela força do Senhor. Ainda que a tentação venha, continue clamando pela força do Senhor. Ainda que o teu desejo tenha tentado te consumir, clame pela força do Senhor. Você quer ter paz em 2026? A paz que excede a todo entendimento? Você precisa entender que você precisa praticar a fé. Não vai cair do céu, gente. O que cai do céu é chuva e fezes de animal, só isso. Entenda de uma vez por todas. Quer viver a paz que excede a todo entendimento? Começa a praticá-la. Começa a exercer. Começa a colocar em prática. Começa fazendo um check-up seu das suas redes sociais, quem você segue, o conteúdo que você assiste, o que você realiza, o que você não realiza. Evita confronto com pessoas, você já vai diminuir aí a maior parte dos seus problemas. Não interessa se você está certo, se você está errado, saia. Não interessa o que vão falar, o que pensam, o que acham, saia. Eu estou falando para todo mundo? Infelizmente não. Eu estou falando para quem quer realmente crescer e prosperar em 2026. Isso são mandamentos. Se você fizer, você tem uma garantia de que esse é o resultado. Então não é milagre. Não estou falando de milagre que o ser humano realiza. Não estou falando de 7 chaves, de repente uma solução mágica. Não é nada disso. É a palavra do Senhor. E Davi termina dizendo: portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Olha que interessante. Davi era tão sábio, ele era tão direto, apesar do erro que cometeu. Ah, se Davi era tão sábio, por que ele cometeu erro? Porque nós somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Perfeito mesmo é só Deus. Já começa por aí. Que Davi não contesta. Davi já fala assim: Deus, Senhor, na boa, justa é a tua sentença. O que o Senhor fizer, faça. E faça com toda a tua força, com toda a tua vontade, com toda a tua justiça. Eu não tenho que ficar contestando. Eu não tenho que ficar questionando o que o Senhor vai fazer ou não. Cabe ao Senhor realizar aquilo que o Senhor deseja. Faça. Eu vou pagar pelo preço do meu pecado. Eu vou pagar pelo preço de não ter cuidado da minha saúde. Eu vou pagar pelo preço de não ter estudado mais, me dedicado mais. Eu vou pagar o preço por não ter buscado investir melhor, aplicar melhor meu dinheiro. E agora eu estou colocando para todos os setores da sua vida. Você quer crescer em fé? Você quer aumentar a tua espiritualidade? Ou você busca mais a Deus, ou você paga o preço. E o preço é caro. Ou você aprende sobre finanças, ou você paga o preço, ele é caro. As propostas, elas vêm a todo momento para tentar te destruir.
Quantas pessoas nós vimos aí que se afundaram por fazerem as coisas erradas, por não saberem escutar um conselho. Então o profeta Natã veio como boca de Deus e aviso para Davi. Que a sabedoria cerca a sua vida, cerca o teu coração, cerca os teus pensamentos, para que você não caia na cilada do mal, para que você não caia em nenhuma tentação. Que o Senhor te abençoe com infinita bondade e misericórdia, para que você não venha a cair justamente nessas dores das consequências. Então, pensa bem antes de agir, ora mais, leia mais a Bíblia. Você precisa fazer sua parte. Você não pode achar que existe magia, existe mágica, misticismo, pular 7 ondas, usar uma pulseira achando que vai acontecer alguma coisa, usando uma corrente achando que aquilo ali vai fazer alguma coisa, usar uma camisa de uma cor achando que isso vai fazer alguma coisa. Eu não estou convidando pessoas com esse tipo de pensamento. Eu não convido pessoas que acreditam em signo, achando que o signo vai mudar a vida. Gente, isso é loucura. Como que eu posso falar que acredito em Deus? Deus falou que tem planos de paz e prosperidade. Aí o signo fala porque a lua não convergiu com o sol, com a terra, com tudo, e aí de repente vai ser meu mês mal. É sério mesmo que nós vamos viver nessa historinha mal contada? Mas vai depender de você, aquilo que você quer para a tua vida. Você quer algo concreto? Você quer uma fé verdadeira? Você quer avançar em 2026? Vou te falar uma coisa, você vai ter que colocar muita coisa em prática. Se você quiser fazer as coisas de qualquer jeito, saiba que sua vida vai ser de qualquer jeito. Eu duvido e aposto com você que você escute isso em algum templo, em alguma igreja. Hoje nós só vemos promessas vazias. Não que Deus vai te dar vitória. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai te dar vitória. Como que eu falo para você que Deus vai te dar vitória se eu nem sei o que você está fazendo? Isso é irresponsabilidade. E eu convido você a ter uma fé madura. Independente de como avance o mundo, como se atualize, você precisa seguir, você precisa continuar. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que se atualizar, você vai ter que se desenvolver. Se você não fizer nada disso, saiba que seu futuro estará à mercê e está tudo bem. São consequências dos teus atos, assim como aconteceu com Davi. Davi falou: Senhor, é inquestionável a decisão que o Senhor tomar sobre mim, porque eu sei o pecado que cometi. Mas para você que está aqui, 2026 será diferente, porque você praticará a boa obra. Amém? Vamos orar neste momento? Eu peço a você que você abra o seu coração, para que você abra os seus pensamentos, para receber aquilo que Deus tem a te dar, porque nós clamaremos neste momento a misericórdia de Deus. Nós clamaremos agora ao Senhor, pediremos sabedoria, discernimento, paz, saúde. Nós pediremos alegria. Alegria é um dom, né, que há em Jesus Cristo. Então nós continuaremos em 2026. Amém? Coloca nos comentários o seu motivo de oração. Eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor pela tua vida. Pode ter certeza que nós aqui continuamos orando por cada um dos pedidos. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por todas as coisas. Bendito e exaltado seja o Senhor. Pai querido e Pai amado, graças te damos por tudo. Tu és bom, fiel, justo, poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, encaminha o nosso coração diante de Ti, para que nós possamos, Pai, buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. Que nós busquemos o Senhor como prioridade em nossas vidas. Sabemos que o Senhor acrescentará tudo aquilo que for necessário. Sabemos que o Senhor transbordará em nossas vidas sempre. Pai querido e Pai amado, lava-nos com o Teu sangue precioso, purifica-nos, ó Senhor. Clamamos e suplicamos a Ti, pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor. Pai, nos dê sabedoria, que nós tenhamos a mesma condição que o Senhor entregou a Davi, uma condição sábia, e que nós busquemos não cometer pecados que nos levem à destruição, como Davi fez, que nós aprendamos com o erro dele, que nós busquemos a verdade, que nós nos afastemos do mal,
que nós nos afastemos de péssimos hábitos, péssimas companhias. Oh, Pai querido e Pai amado, suplicamos a Ti nesse momento, porque dependemos de Ti. A nossa esperança está no Senhor. Endireite as nossas veredas, guia-nos pelo Teu caminho, encha-nos do Teu Espírito Santo, ó Senhor. Clamamos a Ti, Pai. Guarda nossa casa, protege nossa família, abençoa os nossos parentes, familiares, amigos, abençoa o nosso trabalho, nossas empresas, os nossos empregos. Abençoa, Senhor. Muda a realidade da nossa nação. Que as pessoas se convertam ao Teu santo nome. Que as pessoas compreendam que só o Senhor é Deus. Pai querido e Pai amado, guarda-nos, livra-nos de todo o mal. Proteja-nos na entrada e na saída, no ficar, no ir e no retornar. Senhor, meu Deus e meu Pai, clamamos a Ti. Que nós tenhamos e vivamos cada vez mais uma intimidade com o Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, siga firme e forte e até o próximo vídeo. Tchau.